Lindo dia para se viver no sol de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar o estudo pela manhã aí com a palavra do Senhor. E hoje a gente temos a nossa convidada especial aí, Elane, terapeuta Elane Souza, gente, vai estar aí ó, falando da palavra de Deus para vocês e que vocês se sintam aí abraçados por cada um que estão aqui presente também e que o Espírito Santo continue te abençoando. Vamos estar juntos aí com a Elane, que Deus abençoe. Elane, é um prazer ter você aqui conosco. E sejam todos bem-vindos. Cida, estou com saudade. Leni também. Acho que uma semana passa rápido, né, tia Zeni? A Lúcia, vocês sejam todas bem-vindas. Elane, é com você essa sala poderosa em Cristo Jesus. Amém. Poderosamente em Cristo Jesus. Primeiramente, agradeço, Meire, pelo convite, né? Pelo convite de estar aqui. Ontem eu orei a Deus, hoje de manhã também, pedindo uma palavra, né, que falasse, uma palavra que falasse ao coração de cada um. E é muita alegria. Essa é a minha alegria, né? De levar a mensagem em todos os lugares que eu tiver, que eu passar, em todos os lugares que eu puder, eu levar a mensagem de Deus. E Deus falou muito forte no meu coração em Mateus 10. Se quiserem pegar aí já na Bíblia de vocês, em Mateus 10, que fala sobre os discípulos, né? A missão, que fala sobre missão, a missão dos discípulos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje e te dar parabéns também, né, por ter criado esse estudo bíblico, ter permanecido na fé, ter permanecido na missão que Deus te deu de levar a mensagem, de levar a palavra, né, de não desistir. Deus é contigo. Acho que a Miriam entrou aqui, deixa eu ver se apareceu aqui para mim, apareceu e saiu. Eu acho que ela está tentando entrar. Ela falou que ia mandar mensagem, mas gratidão, viu, Elane? Gente, ó, hoje eu estou pelo Google Meet, que uma pessoa aqui me pediu, viu? Falou assim, Meire, eu só vou entrar, eu só consigo pelo Google Meet. Eu falei, então bora mudar, né? Porque eu falo que uma alma é muito importante para Deus. Que Deus abençoe a sua vida aí. Olha, a Miriam chegou. Miriam, você vai querer estar louvando agora no início ou no final? Seja muito bem-vinda. Seu microfone está desligado. Agora sim. Lindo dia para se viver no céu de São Paulo, tudo bem? Sim, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Só vocês para fazer acordar bem cedinho domingo de manhã, hein? Amém. É Deus, Deus é bom, Miriam. Louvor no final. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Vamos estar agora com a Elane, viu? Na palavra do Senhor aí. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, Mateus 10, pegue na sua Bíblia. Mateus 10, ele fala sobre a missão dos apóstolos. Me ajudam a ler, a fazer a leitura? Vamos Sim. lá, Mateus 10, lá no versículo 5. Versículos 5, 6, 7 e 8. Você pode ler, Meire? Me ajuda aqui na leitura. Posso sim, mas Lene, eu acho que está querendo ler, Elane. Vou deixar ela ler, então. Já achei aqui. Pode ler, então. Mas pode ir, Mary, depois a gente continua. Tem mais versículos aqui. A minha pegada é para você. Tá. Mateus 10, versículo? Versículo 5 até o 8. Do sol, seja muito bem-vinda. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Dê de graça, pois também de graça vocês receberam. Até o 8? Isso. Por enquanto, até o 8. É o que Deus falou no meu coração hoje de manhãzinha, né?
E desde ontem, que a Meire, desde que ela já me convidou lá atrás, eu estava orando a Deus e pedindo uma mensagem. Eu gosto muito de compartilhar provérbios, né? Você me conhece, sabe que eu sou apaixonada ali pelos provérbios. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu coloco uma palavra no meu coração que seja a sua vontade. Posso levar provérbios, que né, já é o meu que eu levo, mas eu quero levar a mensagem que vai falar com uma pessoa ali em especial. E hoje de manhãzinha eu estava aqui em oração e veio Mateus. Desde ontem, na hora que eu escutei o seu áudio, eu vinha Mateus. É Mateus, Elaine, é Mateus. Aí eu vim e abri aqui, que falou sobre missão. Aí eu fui olhando Mateus, e no versículo 10 ele me acendeu, assim, é o 10, né? São a missão dos discípulos. Aí eu comecei a ler hoje de manhãzinha, pedindo ao Espírito Santo que trouxesse a palavra, que me trouxesse, colocasse na minha boca. Eu sempre falo que quando você vai levar uma mensagem, né? Fala ao Espírito Santo que coloca palavras na sua boca, pede a ele que coloca palavras. Muitos vêm até mim dizendo assim, nós vamos chegar ainda nessa parte aqui do capítulo, mas muitos vêm até mim dizendo, Elaine, eu quero levar a mensagem de Deus, né? Mas me dá branco, mas eu não sei o que falar. E daí? E aí, como é que acontece? E eu digo para vocês que o Espírito Santo, nós vamos ver nesse capítulo, que ele coloca palavras na sua boca quando você se coloca disponível a ele, quando você coloca à disposição a ele. E aqui nesse versículo, no 5, 6, 7, 8, né, a princípio aqui, Jesus envia os discípulos em direção clara. Ele fala aqui, ó, em direção clara, ele diz, versículo 5, Jesus enviou este 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ele deu uma direção clara. Ele deu uma direção clara ali. E Deus trabalha, ele colocou ordem, ele colocou foco, ele colocou estratégia. Eu trabalho muito com marketing digital, então eu falo muito de marketing também. O desbloqueio que eu vivenciei foi marketing e terapia, e a palavra de Deus, com Deus direcionando sempre. E eu olho, sim, foi estratégico? Foi. Deus é o maior dos líderes, maior de todos, líder, mentor. Ele, quando você se coloca para ele te coloca orientação no seu ouvido. Olha o quão grandioso. Vai por aqui. É assim que faz. Muitos dos produtos que eu já criei foi assim. Eu escutei, Elaine, faz uma maratona de live, e lá eu fazia, nem sabia o que eu ia fazer no final. Eu fazia para levar a mensagem de Deus e faço para levar a mensagem de Deus. Aí Deus vem assim, ó, cria esse produto e coloca lá, que é o que a pessoa necessita naquele momento. E assim vai indo. E aqui, nesses versículos aqui, ele diz assim, ó, obedecer à direção, ser obediente, porque ele deu uma instrução ali. Ser obediente a ele, o líder, o que está te orientando. Seja obediente a Deus, evita o quê? Evita confusão e evita desgaste emocional, desgaste espiritual. Ele deu a direção clara. Por isso é importante, né? A gente, como líder, ter clareza. Você que é líder, você que trabalha, que tem uma equipe, ter clareza e falar com clareza. Que Jesus, ele aqui mostrou, né, que foi bem com clareza mesmo. E lá no 6, ele diz assim no 6, mas ir diante as ovelhas perdidas na casa de Israel. O coração de Deus busca aqui a visão. Eu gosto sempre de olhar em uma visão terapêutica. De tudo que eu leio, eu levo para esse lado terapêutico, né? E aqui ele diz assim, busque aqueles que estão perdidos. E ele vai mais além. No 7 e no 8, ele vai dizendo, e ide pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
Aquilo, de graça recebeste, de graça dai. Aquilo que você recebe transborda na vida do outro. Transborda com fé, acreditando. Aqui ele te diz com clareza, você pode levar a graça, você pode levar a graça, a palavra. Eu escuto assim, Elaine, eu tenho vontade de levar a mensagem de Deus. Não espera ninguém te falar assim, vai, faz uma live, vai, faz uma maratona, vai e fala para a pessoa que está ao seu lado. Começa perto de ti. Tá aberto esse microfone aí, Elaine. Começa a olhar, buscar os perdidos, quando ele diz aqui, eu vejo assim, começa a olhar quem está próximo, no grupo que você participa, aquele que não está aqui agora, mas está lá no grupo. Você pode ir lá, ó, hoje tem, chamar lá para o estudo bíblico da Meire, eu vi que tem tantos lá no grupo, a gente chamar, buscar os que estão perdidos, buscar aqueles que estão necessitando da palavra, pode ser que um daqueles ali estão necessitando de uma palavra, e às vezes não é eu que vou chamar, e às vezes vai conectar com você. Eu vejo uma visão assim que muitos falam, Elaine, você cresceu, né? Você está nas mídias, me vê como alguém grande já, sabe? E eu me coloco assim, não sou tão grande assim. Nós somos iguais, semelhantes filhos de Deus. Assim como eu fiz, você pode fazer, e assim como tantos outros que estão fazendo além do que eu faço tão pouco, estão fazendo além do que eu faço. Todos somos iguais, semelhantes a Deus, ao Pai Celestial. Tem mais alguns versículos aqui, ó, lá no versículo 16. Nós estamos em Mateus 10, a missão, e coloca na mente, qual é a sua missão? Quem pode ler o 16? Denise, você levantou a mão, mas o microfone está desligado. Lindo dia para se viver. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui ele fala sobre a pureza. Os discípulos precisariam ali de discernimento e de pureza. Ele viu o quê? A pureza em cada um deles, em cada escolhido. Ele viu a pureza. Eles não estavam capacitados. Eles tinham erros também. Eles tinham falhas. Se a gente for olhar as histórias, né, de cada um, eles tinham falhas. E o próprio Mateus, né, aqui da Bíblia, os evangelhos. Mas eles tinham o coração, o que Jesus viu ali? Pureza. Eles tinham a pureza. E aí, uma frase que eu escrevi aqui foi: espiritualidade sem sabedoria gera prejuízo. Então, busque a sabedoria. Eu vi uma frase essa semana agora, dizendo assim: buscai o conhecimento. Eu quero levar a mensagem de Deus. Deus usa o conhecimento que você busca. Elaine, eu não sei o que falar quando eu vou levar a mensagem. Busca a leitura da Bíblia, busca cada vez mais. Eu não entendo as histórias da Bíblia, eu também não entendo muitas histórias, eu também não sei de cor as histórias da Bíblia. Mas toda vez que o Espírito Santo me chama para falar da mensagem, eu converso com o Espírito Santo e falo, coloca palavras na minha boca, e ele utiliza o conhecimento que você já tem da sua história e do que você estuda. Então, o que você está estudando? Leia, busca a mensagem, que na hora certa o Espírito Santo vai usar a sua boca para falar, e ele busca aquilo que você estudou, aquilo que está aí guardado. Na hora certa ele vai te trazer. E sabedoria sem pureza gera dureza. Então, muitos também têm conhecimento da Bíblia, sabe de cor a Bíblia, lê a Bíblia toda, mas tem um coração duro. Então, gera a sabedoria sem a pureza, gera dureza. Essa foi a frase que
que hoje que eu anotei aqui desse versículo, espiritualidade sem sabedoria gera prejuízo, então busque o conhecimento, a sabedoria para você saber, para o Espírito Santo colocar na sua boca as palavras que você... eu estou lendo, mas não estou entendendo. Na hora certa, ele vai puxar, ele vai trazer. Na hora certa, ele vai colocar as palavras na sua boca. Nós vamos ver mais adiante aqui. Não tenha medo, porque ele te ajuda. Aí lá no versículo 19, aqui também de Mateus. Mateus 10. Quem pode ler o 19? Pode abrir aí o microfone. Lindo dia, meninas, e abençoado dia. Mateus, capítulo 10, 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes serão dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Aqui eu queria até fazer uma parte, posso? Pode sim. Porque toda vez que eu ia ler a leitura na igreja, eu falava assim, meu Deus, e eu nem sabia disso, desde jovenzinha eu falava assim, meu Deus, que não seja eu que suba lá, que seja o Senhor, porque eu vou tremer, se for eu vou tremer, eu vou gaguejar, né? E sempre deu certo, por quê? Porque, né, eu coloquei Deus na frente, aí eu vejo as pessoas subirem lá, elas gaguejam, aí eu falo assim, não, orou para o Espírito Santo primeiro, né? Não é julgando. É que a gente, quando vai fazer uma coisa assim, que você sabe que você está em... Como é que fala? Foco, né? Porque quem está lá em cima no altar está no foco, não é? Então, todos vão te olhar, todos vão te observar, todos vão falar de você. E eu, como eu sou muito assim, com rejeição, né? Aí eu fico, ai meu Deus do céu, não deixa a Cida subir lá em cima, porque a Cida vai tremer, a Cida vai gaguejar e a Cida vai dar o que falar, né? Então, que seja o Senhor que entre no meu lugar e passe a palavra lá em cima. Obrigada. É exatamente o que concluiu o que eu já havia falando nesse versículo. Marque esse versículo na sua Bíblia, marca aí na sua caderneta, põe em algum lugar de exposição. Mas quando, olha só, porque aqui ele diz assim que Deus, ele não chama os capacitados. Imagina Deus chamando a Elaine de 5 anos atrás, gente. Eu tremia para falar, eu não abria a câmera, não fazia vídeo, eu gaguejava, a voz não saía. E Deus me chamou, Elaine, estuda aqui, faz isso aqui. Eu comecei a ler os provérbios a princípio. Eu não entendia também. E aí eu chamava o Espírito Santo, eu escutei um pastor, uma instrução de pastor. Ele, até quem já acompanhou aqui a minha história, sabe que eu fiz as aulas de salmos, foram 150 salmos, e mais todo o evangelho ali dentro da Smart. E quando me entregaram essa aula, poderia ser que não estava pronto, mas Deus, ele capacita, e tanto nas ferramentas, como na palavra, como na parte da terapia, que eu também levava, e no Zoom, de compartilhar a tela, de criar aqui o vídeo, de cuidar do microfone, de quem está entrando, ligar tudo ao mesmo tempo. Eu estava capacitada? Não, eu não estava capacitada, eu não tinha o melhor computador, só que ele foi me dando no processo. Quando eu aceitei a missão que Deus me deu, eu falei, Espírito Santo, fica sempre junto a mim, coloca palavras. E ali ele foi capacitando, ele foi me dando as ferramentas. Teve aulas que eu fiz com celular. O computador, ele fechava. Eu fazia com o celular. Tinha aulas que eu estava no meu dia mais desafiador, que eu fazia, às vezes, com lágrima no olho, mas lá estava, levando a mensagem de Deus. E era aquele dia que mais Deus tocava. Sabe aquele dia que você está passando por um dia desafiador, está chorando com o coração, chorando pesado, e você tem que cumprir a missão. E eu tinha que entrar.
porque eu tinha dado a minha palavra que eu ia levar, que eu ia fazer. E eu entrava. E era nos dias que mais o Espírito Santo falava com pessoas ali. Mais falava, então Deus, ele te capacita. Se você tem esse desejo no seu coração, ele te capacita, ele coloca palavras na sua boca. O Espírito Santo, o Espírito, olha só, coloca assim, ó, o Espírito vence o medo da exposição. Você acha que eu não tinha medo? Olha só, lá no início, quando eu comecei a trajetória de levar a mensagem de Deus, quando eu decidi, eu vou pegar essa missão que Deus me deu e vou transbordar. Nas minhas 3 primeiros vídeos, eu levo mais aqui, eu já faço palestras nas igrejas, ministro a palavra aqui quando me chamam, né? Mas eu estou mais no lado digital, mais aqui no digital. E quando eu fui fazer as minhas 3 primeiras lives, eu posso dizer para você, eu fui parar num centro cirúrgico, de tamanho trauma, de tamanho bloqueio que eu tinha. Eu não era terapeuta. E aí, quando eu me vi na tela, com todas as pessoas olhando para mim, com um vídeo no meu rosto, eu cumpri a minha missão. Mas depois do terceiro dia que eu cumpri a minha missão, eu caí na cama. Eu caí na cama com uma dor tremenda no meu lado direito, no meu seio direito, uma dor, peso, uma inflamação muito grande. E quando eu fui ver, era uma massa, né? Não digo que era um nódulo, era uma massa de 16 centímetros, que ele pegava aqui de um lado no outro. Era emocional. Era uma inflamação emocional, porque eu estava diante de todos. E aí puxou uma rejeição a da infância, puxou os traumas da infância. Eu não era terapeuta. Aí o que aconteceu? Eu tive que passar por um centro cirúrgico para limpar aquela inflamação toda. Fiquei em 2 meses de recuperação, passou. E eu continuei levando a mensagem, eu não sabia que era emocional. Eu continuei levando a mensagem, continuei falando, continuei fazendo a minha missão. Depois de 2 anos, quase no mesmo período, quando me colocaram na frente de Salmos, quando me colocaram, porque eu era mais aquela de bastidor. Eu ficava no bastidor. Eu gostava de ajudar nas plataformas, e gosto até hoje, né? Mas eu falava igual a Cida falou ali, eu falava, não me coloque lá. Não me coloque lá. Eu entrava em uma aula ou outra com auxílio do professor, de um treinador. Eu entrava de uma aula ou outra, mas eu falava assim, não me coloque lá. E quando eu falei de Salmos, que o professor me deu, os Salmos da minha mão para eu conduzir, eu aceitei a missão. Falei, para mim, sim, eu vou aceitar a missão. E aí, o que aconteceu? Começou uma dor do meu seio do lado esquerdo. Só que eu já era terapeuta. Depois de 2 anos, eu já era terapeuta. Aí eu falei, isso aqui pode ser emocional. Porque está acontecendo a mesma coisa de 2 anos atrás. E aí eu chamei uma terapeuta, colega minha, eu falei assim, pode ser emocional? Eu chamei ela para a gente conversar, e ela me atendeu e fizemos a terapia junto, e na terapia eu vi que era emocional. Eu falei, é o medo da exposição. É o medo de estar na frente, sabe? Você ter que estar ali e dar conta de tudo, medo de errar, medo das críticas. Eu fui muito criticada. Naquela época, eu fui muito criticada. A Elaine não sabe falar direito. A Elaine tem a dicção ruim. O Zoom deu problema aqui. Muito criticada. Eu nunca, não passava isso para as pessoas. Mas eu fui muito criticada naquela época. E eu chamei ela e começamos a fazer a terapia juntos. Eu vi que era emocional. Quando eu tratei emocional, o abandono, a rejeição, a crítica, o medo da exposição, veio tudo. Nós ficamos 2 horas em uma sessão de terapia. Eu fui tratando, fui limpando os traumas, liberando perdão lá da infância, né, que tinham me bloqueado, colocado traumas. Na hora, a dor passou do meu seio. A dor passou, só que era uma massa de novo. Do lado esquerdo, o lado direito eu não sei quantos centímetros que era, perdão, mas o lado esquerdo era 16 centímetros. E aí passou a dor. No mesmo dia passou a dor, e só que era uma massa, aí era físico, né?
a infecção parou na hora, mas o físico ficou. Então, o que ela me instruiu? Continua fazendo as terapias, mudando a polaridade do negativo para o positivo, quando você for fazer, porque eu trabalho muito com energia, então nós temos energia no nosso corpo. E eu colocava a mão e fazia os pontos da terapia que eu utilizo, da técnica que eu utilizo hoje, fazia os pontos com pensamentos positivos, mudar a polaridade, mudar a célula negativa para positiva. E aí, eu fui fazendo todos os dias, e me enfrentando, não corria da tela. Eu fazia as aulas, ali era a minha missão estar ali, então eu vou entregar os 150 salmos. E eu fui fazendo. E quando chegou, isso foi em agosto. Quando chegou lá em dezembro, ainda eu fui num evento, no mês de outubro, eu fui numa formação do TFT em São Paulo, eu fui com dor no ônibus, eu falei assim, eu tinha que fazer uma biópsia na época, e eu falei assim, se eu for fazer a biópsia na capital, eu vou perder o evento. E eu decidi ir para o evento. Foi, assim, talvez uma irresponsabilidade minha, né, porque eu tinha que passar pela biópsia, mas meu plano também não estava aceitando, deu um monte, o plano nunca deu problema. Naquela época começou a dar problema. E tinha que ter uma agulha de tal forma que não dava para fazer o exame, tinha que esperar. Eu falei, tá, eu vou deixar isso de lado e eu vou para o evento. E eu fui para o evento, para minha formação, atualização lá do TFT. Falei, bom, lá eu vou estar entre terapeutas. Se me der alguma coisa, eles me socorrem, né? E lá eu fiquei, lá eram mais de 30 terapeutas juntos. Fiz toda a técnica lá, vim embora. Peguei meu certificado, vim para casa. Isso em outubro. Quando foi em dezembro, e aí comecei a fazer, eu vi que a massa ia diminuindo a partir dos dias que eu ia fazendo. E não tinha mais dor. Quando chegou o mês de dezembro, eu esqueci. Foi de uma tal forma, assim, que sumiu aquilo ali, que eu esqueci que eu tinha passado por aquilo. Sumiu da minha mente que eu tinha algo no meu seio. Aí, quando chegou próximo do Natal de dezembro daquele ano, eu lembrei que eu tinha esquecido de fazer a técnica. Eu simplesmente esqueci de fazer a técnica que eu fazia todos os dias. E aí eu fui procurar no meu seio a massa. E não tinha mais. Cessou. Sumiu. Então, na primeira vez, eu passei por uma sala cirúrgica. Na segunda, eu identifiquei que era emocional, tratei e fui curada. Eu falo assim que usei técnicas, sim, usei as técnicas, que é a técnica usei o TFT, os pontos meridianos, mas eu sempre, toda vez que eu estava fazendo, era conexão com Deus, eu trago isso para dentro da terapia, né? Me formei na terapia cristã também, e eu trago isso para dentro da minha sessão da terapia, seja a vontade do Criador, seja a vontade de Deus. A energia, os pontos, foi tudo ele que criou. Ele dá inteligência para nós criarmos as nossas estratégias, os nossos produtos, aquilo que a gente está fazendo. Ele nos dá a inteligência. Então, ali foi o quê? Exposição. Aqui diz, né, que o espírito, ele vence o medo de exposição. O seu chamado, ele vence o medo da exposição. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha medo, tinha vergonha, eu travava, eu tinha traumas, a voz não saía, me dava branco, muitas das vezes, na live. E eu digo para você, o branco, ele dá até hoje. Às vezes eu posso estar aqui falando com você, ao vivo, numa live, só que existiam estratégias para isso. Deu branco, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou pedir para alguém ler aqui, vou falar, vou trazer uma outra coisa. E aí você respira fundo, vai continuando com leveza, volta de novo na sua mente. Agora, quando está com medo, aí bloqueia. Então, o importante é respirar, tratar, né, também, respirar e ficar ali muitas vezes. Quantas vezes eu entrava em aula, travava o computador, ou acontecia alguma coisa, eu respirava, quem estava junto comigo via. Eu respirava e usava da situação para ensinar o aluno, né? Tá vendo o que aconteceu ao vivo? Isso acontece, é normal. Continua tranquilo, continua na paz.
Isso é normal, eu acabo ensinando com os desafios que eu passei, com os desafios que eu passo. Então, esse versículo 19 deu uma boa reflexão ali, né? O 20 também, o 20, ele fala assim, ó, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Não são as suas palavras, são as palavras de Deus, a palavra do Espírito que coloca. Mas ele também usa do conhecimento que você busca. Ele também usa do conhecimento que você busca, ele utiliza também da sua história. Um exemplo, Elaine ensina sempre, né? Sempre eu vou ministrar, sempre eu vou levar mensagem, mas eu acabo ensinando como eu faço. Por quê? Veja bem, eu peguei aqui, ó, Deus me deu essa palavra hoje, Mateus 10. Estava programado para eu contar essa história do seio, que eu passei, o medo da exposição, isso não estava programado na minha mente. Mas o Espírito Santo fez o que aqui? Até me arrepiei agora. O Espírito Santo fez o que aqui? Ele utilizou da minha história e trouxe a minha história aqui para falar com vocês, para falar com alguém aqui. Não tenha medo da exposição. Então, ele vai te usar, ele vai usar a sua história. No momento que você fala, no momento que você se coloca à disposição dele, ele vai usar da sua história também para abençoar vidas. Isso alegra muito o meu coração, de levar a mensagem dele. Aí, lá no versículo... Meire, até que horário aqui? Tem mais uns versículos aqui. Dá tempo. Versículo 24. Quem pode ler o 24? Eu acho que a Lu, ela tá querendo ler, né, Lu? Eu acho que ela abriu o microfone umas 3 vezes. Pode ler aí, minha querida. Lindo dia para se viver, meninas. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Amém. Esse versículo aqui, eu anotei aqui também, porque não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Aí o 25, ele fala assim, basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Deixar Deus, a honra, deixar Deus aparecer. Deixar Deus aparecer. Toda a honra e toda a glória seja Ele. Não é eu. Eu falo assim, a fonte, tem aquela frase que a gente utiliza, né? Seja ponte para a fonte. Fala, a fonte não sou eu, a fonte é Deus. Quando compartilha quando alguém me indica, né, para fazer algo, a fonte não sou eu. A fonte é Deus, que toda honra, que toda glória seja Ele, que Ele apareça. E Ele aparece, sabe onde? Na luz do seu rosto. Quando você está falando, deixa o Espírito Santo falar, a luz. E uma coisa também, essa luz fala com muito. E essa luz que transmite no seu rosto também traz que o inimigo, ele se incomoda com essa luz. E ele tenta de todas as formas te parar. O inimigo, ele tenta de todas as formas te paralisar. Pessoas tanto próximas como pessoas distantes que vêm, que aparecem. E eu digo para você, nunca desista. Não desista do seu chamado por uma crítica que passou, por uma situação. O inimigo, ele vai tentar de toda forma te paralisar. Não pensa assim, eu vou aceitar meu chamado com Jesus. Jesus é o protetor, Deus Pai, Ele vai me proteger. Ele é o nosso advogado, Ele protege. Mas o inimigo, ele se levanta para te paralisar. E aí você tem que fazer o quê? Ficar firme com Jesus. Não deixar isso entrar na sua mente. Não deixar entrar na sua mente.
Eu falo que eu recebo muita crítica. Quando eu recebi a palavra terapeuta cristã, primeiro, a princípio, eu nunca tinha escutado essa palavra. O professor falou assim, Elaine, faz a terapeuta cristã, pesquisa isso, traz isso para dentro da Smart, terapia cristã. Eu falei, eu nunca tinha ouvido essa palavra, terapeuta cristã. Por quê? Porque na minha mente, psicologia, e tem uma lei, né, para isso, um protocolo, que diz que não pode colocar Deus, tem que ser mais científico. E aí, aquilo, terapeuta cristã, a princípio, ficou meio estranho a palavra. Aí eu comecei a pesquisar terapeuta, e eu achei uma formação. Quando eu achei a formação de terapeuta cristã, falei, nossa, quando eu me vi numa sala com mais de 100 terapeutas cristãs estudando, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí eu fui me posicionar como terapeuta cristã. A princípio coloquei no Instagram, depois eu divulguei no Facebook. Eu faço divulgações no Facebook também. E quando eu fui para o Facebook, veio pedradas. Aí eu coloquei no grupo lá, terapia cristã, terapeuta cristã, coloquei uma frase só, não me recordo qual a frase que foi, aí eu assinei como terapeuta cristã, Elaine Souza, terapeuta cristã. E lá naquele grupo houve muitos comentários, e veio 2 pedras, que não podia usar o cristão com o terapeuta. Que não podia usar, 2 pessoas começou a me jogar pedra no grupo do Facebook. Aí a gente recebe a notificação e começou a criticar o meu posicionamento. Nem conheço, não sei quem são. Foi o que? O inimigo tentando me paralisar. E aí eu estudo provérbios. E aí eu tenho uma decisão agora de o que eu vou fazer. Isso vai me paralisar? Isso vai me afetar? O que eu faço? E provérbios, ele nos ensina a hora de se calar, silenciar, porque Deus trabalha e cuida de você. E eu deixei aquilo lá, passou os 2 dias, e aí eu tive vontade de voltar lá e olhar. Poderia ter apagado o comentário, poderia ter falado a elas que sim, existe uma formação, e uma pós-graduação também de terapeuta cristã, que a gente poderia falar para ela, poderia explicar, perder meu tempo explicando. Mas o Espírito Santo, ele diz, se aquieta, que o advogado é Deus. E passou 2 dias, eu voltei na publicação para eu olhar, ver o que as pessoas estão comentando. Aí tinha outras pessoas me defendendo, que eu não conheço, nunca vi, me defendendo. Aí passou um dia. Depois eu fui olhar, a própria ADM do grupo apagou o comentário daquelas 2 pessoas e deixou só os comentários bons. Eu falei, não precisou eu fazer nada. Assim, foram pessoas que eu nunca vi na vida. O grupo de Facebook, né? Há milhões de pessoas lá dentro. Foram pessoas que eu nunca vi na vida, que defendeu, que foi lá, ocultou o comentário daquela publicação e deixou só os comentários positivos. Então, imagina, não deixa nada te paralisar. Isso, a princípio, para mim, foi forte. De alguém vir criticar o meu posicionamento. Se fosse lá atrás, eu tinha paralisado. Mas hoje vem críticas até hoje. Esses tempos atrás, agora, esses dias, se vocês me acompanham, eu gosto muito de compartilhar vídeos do The Chosen, de Jesus, né? Jesus lá, daquele ator do The Chosen, aquilo, para mim, ele dá bastante visibilidade e ele fala coisas, né, da Bíblia. E eu tinha mais 300 comentários na publicação e recebi uma notificação lá de alguém que colocou críticas, para de usar esse ator. Era assim no comentário, para de usar esse ator não é Jesus. Estava assim no comentário e criticou, e falou um monte, porque na minha publicação, porque eu estava usando o vídeo lá do The Chosen, né? Só que aí eu olhei, entre 300 e poucos comentários, uma crítica. Eu ia apagar a publicação? Não. Não apaguei o comentário dele também, ficou lá. Aí eles começam a conversar com o outro lá na publicação, dá engajamento, ainda o Instagram divulga para mais pessoas,
e foi, tá lá. Assim, não vou paralisar, é um pensamento dele. Não é o meu pensamento. A gente pode levar a mensagem de Deus. Se o ator, né, fez lá e foi abençoado, imagina quantas bênçãos ele teve na vida dele. Então, assim, não pare por conta de crítica. Eu vou pegar aqui esses mais 3 versículos aqui para a gente finalizar. Né? Lá no versículo 28, ele diz assim, ó, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, e a alma e o corpo. Então, não temais o que matam o corpo. Não ter medo. Não ter medo de levar a mensagem de Deus. E temer a Deus. A gente não tem medo do homem. A gente teme a Deus aonde? Na obediência. Porque eu estou em busca o quê? Da salvação. Então, aonde que eu vou temer? Não é ter medo. Temer ao Senhor na obediência, no respeito, na obediência do mandamento. Quando eu estou alinhada no mandamento, sendo obediente àquilo que Deus colocou na mensagem, nas instruções da Bíblia, quando eu estou obediente a Ele, estou alinhada com Deus, eu não tenho medo do outro, eu não tenho medo do homem físico aqui na Terra, porque o maior está comigo, Deus. Deus está comigo. A gente, cuidado com o medo. Eu tinha medo também, vem muitas histórias. Está vendo como o Espírito Santo traz as suas histórias para colocar junto na mensagem? Quando você coloca para ele um exemplo de medo. Eu tinha medo de chuva, de trovoada. Na minha adolescência, até depois de casada, onde eu morava antes, eu tinha medo de chuva e trovoada, morria de medo, porque eu tinha trauma da infância. Eu morava numa casa bem simples, e quando chovia mais dentro do que fora. Então, e o barulho da trovoada, porque não tinha forro. Então, era aquele estrondo dentro de casa, barulho de trovoada, e as crianças ali ficavam com medo. E eu cresci com medo de chuva, de trovoada. E um certo dia, Deus usou uma pessoa para me falar. Um pastor, eu fui num culto, e o pastor falou, o maior está com você. Deus está com você. Não tenha medo de nada. E na hora eu vi. Por que eu estou tendo medo de trovoada? Depois daquele dia, pode estar a maior chuva que tiver, a maior trovoada que tiver, eu não tenho medo nenhum. Eu fecho, né, a casa para não molhar tudo, mas eu fico tranquila, assim, não tem medo. E olha que não foi cura de trauma em terapia isso. Foi num culto que eu simplesmente escutei o que o pastor falou, o maior está com você. E na hora eu entendi que era sobre a chuva, sobre a trovoada que eu tinha medo. E desde aquele dia acabou. Não tem mais medo de trovoada, de chuva, de nada dessas coisas. E aí lá no 31 ele fala, não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. A sua vida é valiosa. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que estás no céu. Imagina só, não queira que essa negação, né, fala de Deus na sua vida. Não queira, é uma coisa bem forte. Não queira Deus virando as costas para ti. Elaine, isso acontece? Fica o discernimento para você. Que Deus vira as costas para ti. Uma vez eu escutei de uma pessoa dizendo sobre o não cumprir o mandamento. Deus é misericordioso, sim, mas se você não cumpre o mandamento, você vai ter as consequências. Aí a pessoa falou assim, é como se Deus virasse as costas para você, quando você está fazendo a coisa errada. Por exemplo,
um mandamento muito forte. Não adulterarás. Será que na hora do adultério, Deus está olhando para ti? Ou ele está descosta para ti? E não só é o ato, mas em pensamentos também. Fornicação são coisas fortes. Mas será? O discernimento é teu, a minha visão. É como se Deus tivesse dado as costas para a pessoa que está fazendo o adultério. Isso é muito forte. Não vou entrar a fundo aqui. E para finalizar, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem deixar sua vida, perdê-la-á. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Ele é acima de tudo, né? Acima de tudo é Deus. De filhos, de mãe, de pai. É Deus. E Ele cuida dos seus. Eu vivenciei muitas coisas nos últimos tempos. Eu falei muitas coisas dentro da minha própria casa, me impedindo de levar mensagens de Deus. E quando eu vivenciei isso, eu tomei uma decisão. Chega. Eu quero estar com Deus. Muitas vezes eu lutei para uma pessoa estar comigo dentro da igreja. E a pessoa nunca quis ir. Chegou o momento de separação. A pessoa não quis. 22 anos, a pessoa não quis. Para a pessoa não julgando, mas para a pessoa, o vício foi mais forte. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício do jogo, foi mais forte. E a decisão foi a separação, por muitas coisas que aconteceu. Ninguém, e eu escutei isso no grupo das mulheres, ninguém me impede de levar a mensagem de Deus. Ninguém me impede de estar na igreja. Ninguém me impede de fazer o meu vídeo. Ninguém me impede de falar a mensagem. Se alguém me impede, aqui dentro da minha casa, ouve que agora eu estou com Deus. E foi um aprendizado na minha vida enorme, enorme, enorme. Meire, eu vou deixar aí para você finalizar. Eu tinha marcado aqui o versículo 41 e 42, o finalzinho lá. Vou deixar para você finalizar aí e eu espero e eu sei que o Espírito Santo falou aqui com muitas pessoas aqui. Agradeço pela oportunidade também. Cumpra a missão, como os discípulos, né? Se a gente for olhar em cada história de cada discípulo ali, cada um teve uma história, cada um teve uma renúncia para estar com Jesus. Amém? Bem, gratidão, viu, Elane? Que Deus abençoe a sua vida aí. Gente, coloca no chat, né? Agradecendo pela vida da Elane. Que Deus continue abençoando a vida dela. E, Elane, eu tô tão feliz, gente, que vocês nem imaginam. Olha só, eu falo que o Espírito Santo, né, conduz. Quem sabe, eu já comentei, né, com uma pessoa, e quando eu cheguei, que eu vi a Elane de branco, sabe aquela paz que você sente? E assim, o branco, Deus tá me dando tanto sinal, assim, sabe, gente? Ó, no início do ano eu falei o quê? Da minha mesa com 12 cadeiras. Aqui tem quantas pessoas aqui no chat? 12. Elane pediu para mim ler o versículo 12. Gente, eu quase chorei. Vocês não estão nem entendendo. Mas, assim, o Espírito de Deus, né, que nem a Elane falou, escuta. Deus dá tantos sinais, às vezes, quando você ora. Esse dia eu tive que sair, gente, de 2 lugares, no mesmo dia. E eu não sabia o porquê, e Deus estava, né, me incomodando. É que nem a Elane falou, o Espírito incomoda. O Espírito Santo, quando é pedir para você sair de algum lugar, você vai ter que sair. Pode ser o lugar melhor do mundo. Mas se Deus está te incomodando, você sai. Se Deus, né, quer que você faça live, que Neilane falou, faça live. O Espírito Santo, gente, incomoda, que tem pessoas que vão falar assim, você tá doido? Não, vai falar desse jeito com você. Você vai fazer isso? Não, você não tá bem, não. Vai falar desse jeito. Não, você não tá bem. Você vai fazer isso mesmo. E aí você não entende por quê. Você só fala, o Espírito Santo está me incomodando. Deus está me incomodando. Enquanto eu não sair, eu não vou ter paz.
E olha que eu lutei, gente, eu fiquei uma semana, eu falei, Deus, mas... E é que nem a Elane falou, né? A gente tem medo, às vezes, tem muito medo. E se eu não dar conta? E se isso acontecer? Pensa, gente, que comigo, a gente coloca tanto porém na nossa mente, né? Ah, e se eu não dar conta? E se isso acontecer? Não. Se Deus pediu para você fazer, vai e faça, gente, porque depois eu só falei com a pessoa, ó, eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo está me incomodando para mim fazer isso. E a pessoa só falou assim, não, Meire, se tá, ó, se Deus está te incomodando, vai. E assim, sabe quando você sai, gente? Quase tipo um passarinho. Você sai assim, livre, né? Com aquela paz. E aí, quando você chega num local, não é que a pessoa é ruim, mas é porque Deus às vezes quer te pedir para você crescer mais, ou para amadurecer. Ele quer te usar em outra área. Ele quer te amadurecer. E você não vai entender o porquê, você só entende depois. Depois que você sentir paz no seu coração, você vai falar, ao Pai, obrigada. Eu não sei o porquê ainda, mas me ajuda, me dá sabedoria, né, que Neilane falou, me dá paz no meu coração. E quando você sente paz, gente, oh, não precisa nem estar o prefeito, né, a pessoa de autoridade do seu lado, mas quando você sente a paz de Deus, você vai ver que você fez a vontade dele. E ele vai te abençoar tanto, sabe? Ele envia anjos para te abraçar naquele momento que você está triste, se falar assim, Deus, o que que eu vou fazer? Aí Deus envia pessoas para te abraçar, para orar com você, né, para estar te ajudando. Eu falo que cada um aqui, que a Elane falou, é para abençoar outras vidas. Você pode ser usado por Deus, mas deixa Deus entrar na sua vida. Escuta a voz dele, gente, a voz do Espírito Santo, não tem nada melhor. Tem um versículo, né, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. No que Elane falou aí, no capítulo 10, eu quero ler um versículo, Elane, que me chamou muita atenção, no versículo 26, aí, ó, não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhe digo no escuro, anuncie às claras, e o que sussurro, olha só, gente, o que sussurro em seus ouvidos, proclame dos telhados. Eu sei que vai ter outras versões, mas o que Deus está sussurrando no seu ouvido, no seu coração, façam, obedeçam, porque grandes coisas vão vir na vida de cada um de vocês. Elane, você quer que eu leia o versículo 41 e 42, né, que você pediu para encerrar? Mas você quer falar também do versículo ou você quer que eu leia? Você que escolhe. Pode ler, pode ler. O que Deus colocar no seu coração. Vou ler, gente, aqui, ó, que ela me pediu. Versículo 41. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo, por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, e seja o menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Gente, quem recebe, vocês recebem a mim. Quando você obedece a Deus, tem pessoas que vão falar assim, é muito perigoso você fazer isso. E às vezes nem ajudar um morador de rua. Eu sei que é muito perigoso por eu ser mulher, né? Tem vários vídeos. Mas quando o Espírito Santo me incomoda, eu só vou lá e deixo num cantinho, né? Esse dia eu fui lá, esquentei a comida, coloquei do lado e saí. Ele nem me viu. Porque o Espírito Santo estava me incomodando. Tem coisas que vai ser perigoso, pai, mas a gente tem que ser, né, cuidadoso em certas coisas. Mas quando você ajuda uma pessoa, Deus vai te recompensar. Às vezes pode ser uma bala. Eu lembro que Elane, né, Deus tocou no coração dela de um batom para ajudar. Eu lembrei disso agora, que Não foi? Deus, ele é assim, o mais simples que você entregar, Deus valoriza. É o mais simples. Eu fui entrar numa lotérica. Eu não sou muito de lotérica, a gente faz muito mais pelo aplicativo, mas naquele dia eu tive que ir na lotérica. E eu fui na lotérica, passei na porta, estava um senhorzinho, e ele me pediu R$ 2. E aí eu entrei, mas quando eu entrei, saí, aí ele ficou me olhando, eu estava de moto, aí eu entrei e saí, falei assim, não, eu tenho que ir. Daí Deus tocou no meu coração, dá alguma coisa para ele comer, né? Ele tá com fome.
E aí tinha um mercadinho do lado. Eu fui no mercadinho do lado e comprei algumas coisas ali também pro meu filho. Comprei um negócio para ele comer, para ele beber, pedi para a moça do caixa separar a sacola, né, que era do meu filho, e a sacola que eu ia entregar para ele. E aí eu olhei assim, e sabe como você brilha algo assim, que você tem que pegar? Aí tinha batom de chocolate, um batom, e o meu filho gosta de comer batom de chocolate, né? Daí eu comprei para o meu filho, peguei um também, coloquei na sacola dele, para mim dar para ele comer. Então tinha ali, né, o suco, tinha algo para ele comer e tinha um batom de chocolate. Aí eu saí do mercadinho, entreguei a sacola para ele, abençoei e fui para minha moto. Só que quando eu fui subir na minha moto, eu olhei para trás assim, e ele olhou para mim, eu falei assim, nunca vou esquecer desse sorriso. Foi um sorriso tão lindo. O senhorzinho estava, ele poderia estar ali todo sujo, ele poderia estar ali daquela condição, né, sofrendo do jeito que ele estava, poderia estar com um vício, poderia, a forma que ele estava ali, mas ele olhou para mim, deu um sorriso tão lindo, e ele disse assim, chocolate. Ele abriu a sacola, chocolate, e deu um sorriso. Eu não sei quanto tempo que ele não comia o chocolate, R$ 1 eu paguei no chocolate. E foi assim, eu nunca vou esquecer do sorriso daquele homem, né? Então, assim, o mais simples que você fizer, Deus valoriza. Deus vê o que você faz. Amém, né? Gratidão e lindo testemunho, né? É que Neilane falou, simples, gente. Quando você dá, né, com amor, com coração, Deus vai te recompensar muito. Que às vezes a pessoa pode te dar R$ 1.000, mas ele não deu com um coração bom, né? Com coração de dureza, que Neilane falou na palavra. Mas quando você dá um batom ou qualquer outra coisa, com amor e carinho, ele vai te abençoar. Miri está preparada aí? Você ia falar alguma coisa, Neilane? E muitos, Meire, assim, ó, dão muito, né? Vou dar uma coisa grande, valiosa para você, e para falar que eu dei. Então, às vezes não há amor e não há pureza no coração naquela ação, né? Ah, eu vou dar e vou publicar que estou ajudando, eu vou falar que eu te dei. Eu escutei um testemunho durante essa semana também, que a pessoa foi almoçar, foi comer, né, na casa de alguém, e lá a pessoa começou a falar do valor, a carne está caro, o feijão está caro, o café está caro. O que que a gente sente ali? A vontade de sair e ir embora, né? Porque, assim, tá entregando, tá dando, mas tá com o coração duro. Então, Deus valoriza o simples que você possa, com amor, né? O simples com amor e com a pureza que diz aqui, né, dos discípulos, que Deus olhou na pureza do coração. E é isso, gente, era 8h07 já. Não. Pode falar, Cida. Sim. Parece que a Lu quer dar um testemunho. Ela escreveu no chat, não sei se você viu. Ai, vi não. Obrigada, Cida. Gratidão. Lu, pode dar seu testemunho aí, minha querida, enquanto Miriam prepara o louvor. Oi, gente, graça e paz. Bom dia. Uma testemunha básica. Ontem eu fui na casa de uma vizinha minha, né, que eu acabei indo levar um chá para o filho dela, que eu tinha feito, que ele não estava bem. E eu levei um bloquinho, né, de versículos para poder dar para ela, que ela está afastada dos caminhos do Senhor, né? E eu tenho falado muito do amor do Senhor para ela ali, para ele. E na hora que eu dei esse bloquinho para ela ficou tão assim emocionada, né? Que ela começou a me agradecer. E ela vai falar assim: Lu, você me deu o melhor presente, a melhor joia que eu poderia estar recebendo hoje. E é esse bloquinho. Porque ela, todos os dias, mesmo ela não estando firmada no Senhor, ela tem lido um versículo ou outro na Bíblia dela, né? E Deus me incomodou muito ontem para fazer o apelo para ela. E ontem ela, para honra e glória do Senhor, ela aceitou a Cristo de novo, novamente. E ela me agradeceu por conta desse bloco. Então, assim, é bem o que a Elaine falou hoje, né?
a gente tá mesmo firmado, não ter medo, não ter aquela coisa assim, insegurança, né, de estar falando do amor de Cristo para as pessoas, porque às vezes as vidas só precisam disso, de uma palavra, ou então de um abraço, ou de um falar eu te amo, né? Jesus te ama, eu também. Então, assim, que nós possamos, né, estar mesmo firmados e não ter medo de falar do amor do Senhor para as pessoas, porque às vezes a gente acaba salvando uma vida, né, sem entender o que ela está passando. Amém? Amém. Amém, Lu, gratidão, e ó, que Deus continue te usando, não só você, né, mas cada um que está aqui presente, que Deus esteja sustentando e esteja sensível à voz do Senhor e falando do amor dele para as outras pessoas, porque realmente tem muita gente precisando, gente, e aproveita esse momento para estar orando, né, falando da palavra do Senhor. Miriam, a sala é toda sua, espero que se sinta abraçada aqui por todos. Espero não, né? Você vai se sentir abraçada, porque, gente, eu tô amando essa sala. Ó, eu vou ter minha mesa com 12 cadeiras, viu? Vou ter. Pode louvar, Miriam. Seja muito bem-vinda. Gratidão, gratidão, Meire. Gratidão, Elaine, Cida. Louvado seja Deus que a maioria das mulheres que estão aqui eu já conheço, as que não me conhecem. Meu nome é Miriam Fernandes, sou terapeuta também, assim como a Elaine. E é com muita alegria que estou aqui com vocês para dizer que todas nós somos capazes de ser usadas por Deus, usadas pelo Espírito Santo. E quando a Elaine me fez esse convite, a Meire fez convite, eu falei, meu Deus, que louvor que eu vou cantar. São tantos os louvores, eu fiquei, Senhor, que louvor que eu vou cantar. E até ontem à noite eu ainda não sabia a música que eu iria louvar. A Meire mandou mensagem falando, Miriam, prepara o louvor, eu tudo bem, estou preparando. Até hoje de manhã eu não tinha o louvor. Hoje eu acordei e clamei ao Espírito Santo e veio no meu pensamento, usa-me. Eu falei, usa-me. Aí eu falei, Senhor, usa-me, o que o Senhor quer dizer com usa-me. E aí eu fui orando, e ao decorrer da palavra, a Elaine foi falando, e veio um louvor que fala que nós devemos deixar ser usados pelo Espírito Santo, não importa a situação e como. Às vezes você está aqui, você diz, mas eu não tenho dons. Eu não sei fazer nada para que eu possa servir a Deus. E o Senhor está restaurando esta manhã pessoas que estavam com sonhos perdidos. Pessoas que estavam anestesiadas. Você se sente incapaz de poder fazer qualquer coisa a serviço de Deus. E o Senhor diz para cada uma de nós essa manhã que nós somos amadas, que Ele deseja nos usar da maneira que Ele quer, não da nossa maneira. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela tem dons, ela tem virtudes, ela tem carismas, e muitas vezes você deseja ser igual a essa pessoa. Senhor, me dá esse dom que essa pessoa tem, mas não é isso. Deus deseja te usar da maneira que Ele quer. A cada um Ele deu um dom, a cada um Ele deu um chamado. E você especial, bata assim no seu peito e diga, eu sou especial para ti, Senhor. Usa-me. Ressuscita-me, Senhor. Todas aquelas coisas que disseram sobre mim, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Ressuscita todos os projetos, todos os sonhos que sonhou para mim. Você que está aqui, você tem sonhos? Se você tem sonhos, levanta a mão e diga, eu tenho sonhos. Ou se você projetou alguma coisa e que as pessoas têm soado no seu ouvido, que não são as pessoas.
É o que está ao redor das pessoas que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, vai profetizando isso. Vai profetizando que você é usada pelo Senhor, que você é importante para o Senhor e que você deseja que Ele ressuscite todos os seus sonhos esta manhã. E vamos dizendo: eu quero, Senhor, ressuscita os meus sonhos. Até mesmo eu pensei em colocar o playback ou até mesmo tocar o violão, só que fica dando ruído de fundo. Falei, não vou colocar playback, não vou tocar violão, porque pode interferir os ruídos de fundo. E se você conhece essa canção, se você já ouviu falar dessa canção, usa-me, sonda-me, você vai fechar os teus olhos e você vai sentir o Espírito Santo tocando em você esta manhã. Feche os teus olhos neste momento. Deixa-se ser usada. Deixa ser tocada pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo traga de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de você, dizendo que você não é capaz, que você não sabe fazer nada, que você não presta para nada, até mesmo pessoas que estão aqui, que na sua infância ouviram dizer que, olha, você não presta para nada, você não sabe fazer nada. O Espírito Santo está te tocando nesse momento. Usa-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Usa-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Louvado seja Deus por toda a obra de cura, libertação que o Senhor derrama sobre nós nesta manhã de domingo. E que possamos nos deixar ser usados. Ah, Miriam, mas como que eu vou me deixar ser usada?
A Elaine já falou no início, por meio da palavra, clamar o Espírito Santo. Você está diante de uma pessoa que era extremamente tímida, que tinha muitos medos, muitos traumas, e que precisou passar por um processo de cura. Eu pegava o microfone, as primeiras vezes que eu começava a louvar na igreja, ou até mesmo nas palestras, eu me tremia toda, as pessoas davam risada da minha cara. E eu travava, e eu não compreendia por que eu passava por essas situações. Certo dia eu fui convidada para cantar no encontro de jovens, esse mesmo louvor. E Deus usou da minha boca para proferir o louvor. E eu não entendia por que as pessoas começavam a chorar. E eu falava para o meu amigo, Rodrigo, eu não vou mais cantar não, porque toda vez que eu canto as pessoas começam a chorar. Eu não sei o que está acontecendo. E eu travava e eu tinha medo de cantar. Eu tinha medo de cantar porque eu não entendia o porquê que as pessoas começavam a chorar, o porquê que começavam a acontecer coisas estranhas, e o porquê que eu travava. Depois eu fui descobrir que eu precisava passar por um processo de cura. E lá, dentro da Igreja Católica, grupo de oração, renovação carismática, eu fui procurar um ministério chamado Ministério de Cura e Libertação. E foi quando tudo começou a acontecer. E foi quando eu passei por um processo de cura e me deixei ser usada. E até hoje eu não parei. Gente, ainda me treme as pernas? Treme. Ainda dá o frio na barriga? Dá o frio na barriga. Mas não sou eu, é o Espírito Santo. Você que está aqui esta manhã, que tem medo, independente da religião, viu? Nós não estamos aqui para falar de religião, mas pregar a palavra do Senhor. E a palavra determine hoje ser usada. Através da tua voz, do teu chamado e do teu dom, Deus vai chegar a muitas pessoas que estão precisando. Amém? Amém. Deus, amada. Meire, obrigada pela oportunidade. Amém. Quem mais está aqui? Cida, Elaine Solene, Monique. Não sei vocês, mas eu acho Deus abençoe. que foi lindo, viu? Silvia. Acho que a filha da Silvia também tá? Tá sim. A Luciene. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Obrigada por essa oportunidade. Olha, confesso que todo domingo eu vou acordar cedo por causa de vocês, hein? Amém. Eita, glória. Aí, tá vendo, gente? Amém. Eu não vou acordar cedo, um pouquinho mais tarde no domingo. Eu vou para missa à tarde para poder dormir um pouquinho mais. Gratidão, viu? Gente, eu acho desde o estudo bíblico eu tô sentindo uns arrepios aqui, ó, do Espírito Santo, viu? Eu falo que é poderoso, né? O louvor que Miriam cantou, então não vou nem falar nada. Então deixa Deus te usar aí a todo momento. Mas, gente, gratidão. Eu sei que tem pessoas, né, desde o ano passado aqui nesse estudo bíblico, e eu falei que em junho agora eu quero marcar um evento, né, que vai completar um ano. E eu espero que Deus abençoe cada um de vocês. Mas nesse momento, estenda a mão aí para a Solange, né, que vai começar o tratamento, gente, para Deus estar curando a vida dela, abençoando esse tratamento. Bora orar nesse momento pela vida da Sol, que Deus cuide do coração dela e de cada pessoa aqui que está precisando de cura nesse momento. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, obrigada pelas palavras, pela tua palavra, ó Deus, pela vida da Ilane, pela vida da Miriam, que estava louvando o Senhor também, ó Deus, que o Senhor continue nos usando e nos abençoando, ó Pai. Nesse momento, queremos te pedir pela vida da Sol, ó Deus, cuida do coração dela, das aflições que o Senhor venha tirar nesse momento, ó Deus, e que esse tratamento, ó Pai, que seja curado, Senhor, esteja curando esse câncer, ó Deus, esteja usando os médicos dos médicos, ó Pai, na vida da Sol, esteja abençoando cada enfermeiro, ó, cada pessoa que vai estar do lado dela, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua família também, cuidando de cada momento, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade dela, tanto financeira, ó Pai,
tanto emocional e espiritual, ó Deus. Te agradecemos por cada pessoa aqui também, ó Deus. Esteja abençoando cada um, abençoe as suas famílias, ó Pai, os seus negócios também. E te agradecemos pela tua salvação, ó Pai. Que o Senhor venha nos curar, ó Pai. Cura das feridas, Senhor, dos traumas, que o Senhor esteja quebrando as barreiras, Senhor. E que o Senhor venha nos dar sabedoria do teu Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe, viu? Vamos tirar nossa foto poderosa. Ai, bora lá. Quem puder abrir a câmera. Só vai dar tudo certo. Se sinta abraçada aí por todos, gente. Oi, é rumo ao topo de Cristo? Vamos! Ai, gente, bora lá então. Carmelita, se puder abrir. Deixa eu ver se saiu todo mundo. Teve gente que saiu com os olhos fechados. Monique, Eduarda. Monique é chique, né, gente? Tem dois nomes, é Monique e Eduarda. A minha câmera não está querendo abrir no Meet, ela está com a coisa de privacidade aqui, um bloqueio. Ó. Verifique a tampa de privacidade da câmera e remova qualquer coisa que esteja cobrindo a lente. Eu não consigo, gente. Tem uns dias que eu tô... Tranquilo, Monique. Eu só tô tirando aqui foto, gente, que para não ficar ninguém com os olhos fechados. Mas é isso. Tenha um lindo dia, viu? Poderoso em Cristo Jesus. Gratidão, Melanie e Miriam, e por cada um que está aqui presente. Um abraço, viu? Tenha um ótimo domingo e vão na casa do Senhor. Ó. Beijo, viu? Lindo dia você me vê. Bom domingo. Eu quero agradecer Obrigada. a Deus pela tua vida, viu? Porque você conseguiu trazer para cá para o Google Meet, porque eu não conseguia baixar no Zoom. E Deus hoje te usou para trazer a minha pessoa para estar hoje aqui com vocês novamente. Amém? Amém. Eu que agradeço a Elane aí, ó, por estar nos Obrigada. ajudando. A Elane que nos ajudou. Eu falei, Elane, tem uma pessoa que não consegue pelo Zoom, me socorre aí. E gratidão, viu, Elane, pela sua sala. Oi? Ninguém está querendo falar, não, né? Eu escutei Já um eco, desligou mas o é isso. microfone? Está dando gravação? Para aí, Elane que vai parar agora. Mas, fala, gente.